Uma parte importante da prática é ter um senso de si mesmo. O Buda chama isso de Atanyuta. É como entrar em batalha. Antes de escolher suas batalhas, você precisa se perguntar: sou forte o suficiente para enfrentar isso? Vale a pena? Muitas vezes, quando você percebe que não tem força para enfrentar uma determinada batalha, precisa estar disposto a dizer: não, ainda não. Ou talvez, não, de jeito nenhum. Costumamos pensar nos mestres da floresta como realmente corajosos, mas a Zhang Li e a Zhang Fuang falavam muito abertamente sobre momentos em que não assumiram uma batalha. Pareciam perdedores, mas perceberam que aquelas não eram batalhas que valia a pena enfrentar. Seja porque não tinham forças ou porque o custo em termos de reputação, tempo e energia seria grande demais. A Zhang Li conta sobre uma vez em Idoshen, que esteve em Burma. Um grupo de birmaneses havia se reunido, formado um comitê, e queria oferecer-lhe um terreno para construir um mosteiro. Ele falou sobre isso com o embaixador tailandês em Burma. Aparentemente, o embaixador tinha algumas conexões em Bangkok. Quando a Zhang Li voltou a Bangkok e começou a ver como isso poderia dar certo, descobriu que havia um monge sênior em Bangkok que bloqueava o projeto, dizendo que se ele, o monge sênior, não estivesse envolvido, aquilo não iria acontecer. A Zhang Li sabia que não tinha tantas conexões na burocracia, então simplesmente deixou tudo de lado e voltou para a floresta por um tempo. Ele disse que parecia um perdedor, parecia que estava com medo, mas simplesmente percebeu que algumas batalhas não valiam a pena ser enfrentadas, ou que ele não tinha força suficiente para enfrentá-las. Zhang Fuang contou algo parecido quando estava no Wat Dhammacitit. Uma noite, ele acordou no meio da madrugada e ouviu um grupo de pessoas roubando o gerador de eletricidade. Ele sabia quem eram, reconheceu suas vozes, mas também sabia que, se descesse para confrontá-los, eles poderiam lhe causar algum dano físico. Percebeu que não valia a pena. Então, eles levaram o gerador. Era apenas o karma deles. Assim, há momentos na vida em que você precisa dizer: não estou pronto para esta batalha. Vou deixá-la de lado. Talvez pareça um perdedor. Mas o que parece não importa, porque você tem outras batalhas, batalhas mais importantes que realmente precisa enfrentar. Como disse o Buda, o sinal da sabedoria é saber quais deveres cabem a você e quais não cabem. Você assume os deveres que cabem a você e deixa de lado os que não cabem. Os deveres que cabem a você, em qualquer circunstância, dizem respeito às suas impurezas. Esses você tem que enfrentar. Não pode simplesmente se entregar à ganância, à aversão e à ilusão. Precisa ter a noção de que é capaz de enfrentá-las. Você tem as ferramentas necessárias? Se ainda não tem, vai trabalhar para desenvolvê-las. É aqui que entra o senso de si mesmo. Saber quais ferramentas internas você já dominou e quais ainda precisa cultivar.
O Buda define essas ferramentas em termos de 6 qualidades. A primeira ferramenta é a convicção. Quanta convicção você tem no ensinamento? Quanta convicção você tem nesse caminho que conduz ao fim do sofrimento? Se você tem dificuldade para se comprometer com o caminho ou para retornar a ele caso tenha se desviado, como pode falar consigo mesmo para se lembrar de que sim, deseja acabar com o sofrimento? Eis o Buda, alguém que afirma que isso é possível e traça um caminho. Então, você deve a si mesmo assumir esse caminho, fazendo o que puder para se lembrar dos perigos de não segui-lo e das vantagens de segui-lo. Mesmo que demore e exija muito de você, está disposto a fazer. Ouvimos tanto falar do caminho instantâneo, de que já estamos despertos, de que nossa natureza já é desperta e que tudo o que temos a fazer é simplesmente relaxar em nossa natureza desperta, como relaxar em nossa consciência inata. Parece que não há batalha alguma. Não há realmente nada a fazer. Na verdade, é tudo sobre não fazer nada. Mas o Buda nunca usou imagens assim em sua descrição do que deve ser feito. Ele dizia que aqueles que assumem o caminho são como soldados, como elefantes em batalha, como pessoas tentando dominar uma habilidade. Quando você aprende uma habilidade, às vezes dá certo, às vezes não, e você precisa encorajar-se a perseverar mesmo quando as coisas ficam difíceis. Estudos feitos com pessoas que realmente se destacam em suas áreas mostram que todas elas tinham uma noção muito viva das vantagens que vinham de dominar a habilidade e uma noção igualmente viva dos perigos de não dominá-la. É assim que você desenvolve convicção. Aprenda a falar consigo mesmo, corrigindo qualquer voz interior, preguiçosa ou cínica, porque no fim das contas, o que essas vozes oferecem? Absolutamente nada. Portanto, essa é a primeira qualidade para ter um senso de si mesmo, saber o nível da sua convicção. A segunda qualidade que você deve testar em si mesmo é quanta virtude possui. Como estão os seus preceitos? Em que aspectos poderia melhorá-los? De modo semelhante, a terceira qualidade é a generosidade. Quão generoso você é com o seu tempo, com a sua energia? Uma parte importante do caminho é composta pelas qualidades do coração que surgem da generosidade, sua simpatia pelos outros seres, sua percepção de que já tem mais do que suficiente. Você desenvolve uma sensação de riqueza interior ao ser generoso. Isso dá muita energia à sua prática. A quarta qualidade é o aprendizado. Por que devemos aprender o Dhamma? O Buda não exige que você aprenda todo o cânone Pali. Basta ter familiaridade suficiente com os princípios básicos, ter uma boa ideia de como é o caminho, ter uma noção geral de para onde está indo e do que é necessário para chegar lá, porque existe muita desinformação por aí, como a ideia de que apenas relaxar em sua consciência já existente conta como atenção plena, mindfulness. Mas isso não é atenção plena.
Você está apenas relaxando no agregado da consciência. E ainda assim, isso é algo que precisa ser compreendido para ver onde está seu apego. Não é um lugar de descanso. É algo a ser investigado. Aprender a investigar é quando você precisa usar a verdadeira atenção plena, que é a capacidade de manter as coisas na mente, de manter seus deveres na mente ao assumir o caminho. Dessa forma, você sabe o que deve ser compreendido, o que deve ser abandonado, o que deve ser desenvolvido. Você está atento. Também está vigilante, vendo com muita clareza o que está fazendo e os resultados que está obtendo. Vigilância não é uma consciência geral do momento presente. É uma consciência muito específica das decisões que você toma, dos motivos pelos quais as toma e dos resultados que produzem. E, por fim, a diligência. Você está tentando fazer isso realmente bem. É aí que se torna uma habilidade. A habilidade. Como disse o Buda, como você desenvolve a atenção plena? Você pratica todos os fatores do nobre caminho óctuplo. Há a crença, em alguns lugares, de que existe o caminho da atenção plena que leva ao despertar, e um caminho separado da concentração que leva ao despertar. O caminho se bifurcaria, e embora cada uma das bifurcações levasse ao objetivo, você teria que escolher uma ou outra. Mas o caminho não se bifurca. Há apenas um caminho. E você vai desenvolver a sua atenção plena praticando a concentração correta, que é um dos fatores do caminho. Isso significa que a atenção plena se dedica a levar a mente a se acalmar com um senso de bem-estar. Portanto, use seus poderes de atenção plena, vigilância e diligência para esse propósito. Quando você sabe o que o cânone realmente diz sobre esses temas, isso ajuda a protegê-lo de tanta desinformação que existe por aí. A quinta qualidade em ter um senso de si mesmo é a sua engenhosidade. O Buda apresenta o caminho em passos muito gerais, e você tem que descobrir como aplicá-lo à sua vida, como aplicá-lo aos seus problemas específicos. É aí que você desenvolve o seu próprio discernimento, que é a sexta qualidade. Você experimenta, vê o que funciona, o que não funciona. E, no processo de experimentar, você adquire um bom senso de causa e efeito. O Buda define discernimento, nesse caso, como conhecimento penetrante do surgimento e do desaparecimento. Fato de ser penetrante significa que você não está apenas observando as coisas surgindo e passando. Você está tentando entender por que elas surgem e o que fazem quando surgem. Se forem estados hábeis da mente, o que você pode fazer para mantê-los? Se não forem hábeis, o que você pode fazer para eliminá-los? Portanto, o discernimento é algo muito ativo. Você desempenha um papel enorme nesse caminho. E é por isso que o Buda não diz que não existe um eu. Em última análise, ele diz que você chegará ao ponto em que não precisará mais da sua noção de eu. Porque a noção de eu faz parte de uma estratégia. Tentar descobrir o que, na sua experiência,
vale a pena segurar, e o que não vale, em busca da felicidade. Uma vez que você decide que vai seguir esse caminho, a questão passa a ser: quais aspectos de você, dentre os muitos eus em sua mente, realmente serão úteis no caminho, e quais não serão? Você precisa filtrá-los. Afinal, você vai travar batalha com suas impurezas. E quem são suas impurezas? Membros do Comitê da Mente, todos alegando ser você. Se eles têm todo o poder, se todos os eus pertencem a eles e você não tem um eu, então quem vai lutar? Quem vai ter as técnicas? Quem vai ter as habilidades? Quem vai poder trabalhar as habilidades necessárias? Você precisa desenvolver um senso de eu hábil. É por isso que o Buda diz: o eu é seu próprio amparo. Você usa o eu como princípio orientador para mantê-lo no caminho. Use o seu senso de competência. Se outras pessoas podem fazer isso, são seres humanos, eu sou um ser humano. Se elas podem, por que eu não poderia? Assim, o Buda realmente o incentiva a desenvolver um senso saudável de eu no caminho, como parte de sua estratégia para encontrar a felicidade que está no final do caminho. Quando você chega ao fim do caminho, encontra a felicidade suprema, de modo que não precisa mais dessa estratégia. Pode deixá-la de lado. Mas algumas pessoas pensam que, porque o passo final vai envolver deixar de lado o senso de eu, por que não deixá-lo de lado já agora? Há uma boa razão para não fazer isso. Precisamos usá-lo primeiro, antes de abandoná-lo. É como as ferramentas para construir um móvel. Se você tem ali um monte de madeira e diz: no fim, vou deixar de lado as ferramentas, então vou deixá-las de lado agora. Então, nada vai acontecer com aquele monte de madeira se você largar as ferramentas cedo demais. O curso apropriado é usá-las, pegá-las quando necessário, deixá-las de lado quando não precisar, pegá-las de novo quando precisar novamente. Finalmente, quando o móvel está pronto, aí sim você larga as ferramentas. Ao mesmo tempo, você tem a escrivaninha ou mesa ou cadeira que queria. Portanto, aprenda a ter uma noção clara de si mesmo e a desenvolver as partes de si que precisam ser desenvolvidas. Esse é um dever que, de fato, cabe a você. Essa é a batalha que você deve enfrentar se quiser encontrar o fim do sofrimento, se quiser encontrar a verdadeira felicidade. Quanto às outras batalhas lá fora, às vezes você tem que perder, mas elas não são nem de longe tão importantes quanto vencer esta batalha. Então é aqui que você deve concentrar toda a sua atenção, toda a sua energia. E aprenda a se definir como alguém que pratica. Qualquer outra coisa dentro de você que não queira praticar, você não precisa se identificar com ela. É assim que você usa o conceito de não-eu enquanto está no caminho. É aqui que a batalha realmente vale a pena ser travada e realmente vale a pena ser vencida. Portanto, não deixe que outros conflitos atrapalhem. Há tantas vezes em que você até pode vencer em outro conflito, mas acaba criando muito karma. Já se você vence neste conflito, não resta karma algum. O seu trabalho está concluído e você está totalmente livre.